Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o livro de Provérbios, Provérbios do rei Salomão. E no seu 12º capítulo, ele inicia da seguinte maneira: toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidades está sob a condenação do Senhor. Graças a Deus pela sua palavra. Nós já falamos sobre a maneira como o livro de Provérbios foi elaborado, e a intenção dele é a de apresentar textos para reflexão. Ou seja, para assimilar o conhecimento que está sendo preservado através desse tipo de literatura, existe a necessidade de dedicar tempo. O livro de Provérbios ele é como que fruto da observação, tá? da observação do cotidiano, da vida das pessoas, dos exemplos que são apresentados, e através desses exemplos o sábio ele extrai determinados princípios, que ele não organiza necessariamente numa ordem sistemática, né? por tópicos específicos. Eles estão, a primeira impressão é de que estão misturados ou confusos, mas isso é de propósito, tá? Essa é a intenção, de fazer a pessoa pensar e fazer com que ela extraia da vida, da experiência e também daquilo que foi preservado nas Escrituras, os princípios e os valores a serem aplicados diretamente nas suas vidas. Então, os textos falam, aliás, os textos abordam diversas questões, diversos momentos da vida do indivíduo. Toda pessoa que deseja conhecimento. Nós falamos hoje em dia em termos de desenvolvimento pessoal. Não a questão de acumular conhecimento, é uma questão de saber administrar o conhecimento disponível ou aquele que nós acumulamos ao longo das nossas vidas. Via de regra, é suficiente para que a pessoa continue se desenvolvendo, se aprimorando, trabalhando, constituindo família, desenvolvendo a sua vida espiritual, sua vida material, física, se bem que eu, pessoalmente, não gosto dessas subdivisões da palavra vida. Vida familiar, vida pessoal, vida profissional, vida espiritual. É tudo vida. A divisão, a organização em determinadas áreas tem o objetivo de simplificar e muitas vezes de criar um auxílio, porque nem sempre tudo vai bem, como também nem sempre tudo vai mal. Ah, minha vida é só sofrimento e dor. Quando a pessoa para pensar, quando organiza de uma maneira sistemática, ela observa que nem tudo, nem tudo é sofrimento e dor. Tem determinados aspectos que estão indo bem, que mesmo com alguma dificuldade, a vida não parou, a vida continua acontecendo. Então, a divisão é isso, para você aprender a organizar. Nisso o salmista, nisso o sábio, o proverbial, está dizendo que a disciplina aqui não é só aquela pessoa sistemática, organizada. Ele está falando da disciplina da correção. A correção. A pessoa que quer se aprimorar, se desenvolver, ela se expõe à necessidade óbvia de estar sob a supervisão. E é esse conceito que Salomão, vamos lançar sobre Salomão, que Salomão está colocando aqui. Você quer ir além de si mesmo. Você quer ir além do ambiente social no qual você está. Você quer galgar uma nova posição na sociedade, no mundo, o que não é nada errado, o que não é incorreto. Via de regra, o que você precisa é se dedicar aos estudos e trabalhar e dedicar aos estudos. Com tempo e dedicação, os frutos virão.
Mas isso significa que você se expõe à necessidade de aprender algo que você não domina necessariamente. Você não tem um domínio sobre determinadas áreas do conhecimento que você entende que serão o meio, o veículo pelo qual você pode e será conduzido para uma vida melhor. É na sociedade que nós vivemos, é o mundo no qual nós vivemos. Então, a pessoa que assim quer proceder em todos os aspectos da sua vida, ela precisa estar disposta a ser orientada e corrigida sempre que cometer um erro, sempre que cometer um equívoco, sempre que se desviar daquilo para o que se comprometeu. Não é isso? A pessoa foi contratada para uma coisa, está fazendo outra. Não, você é aqui, você faça isso. Ah, mas eu queria. No momento é aqui. Quando você estiver pronto, você será levado para aquela situação. No mundo dos negócios é o andar de cima, né? As pessoas querem estar próximos à cobertura, à parte mais alta dos edifícios de negócios lá, onde se reúne a diretoria, os conselhos. E a vida é assim, se você quer escalar essa pirâmide, você precisa estar disposto a viver debaixo de orientação e supervisão, e sempre que necessário, correção. É claro que a Bíblia traz consigo a conotação espiritual. Nós já vivemos para Deus. A verdade é essa. Mesmo que a pessoa não seja religiosa, não esteja preocupada com Deus, a nossa existência, a nossa vida diz respeito ao fato de que a humanidade foi criada por Deus. Em decorrência disso, a nossa experiência de vida, ela existe diante de Deus. Não é algo que nós o fazemos só para nós mesmos, né? Nós não somos autocentrados. Algumas pessoas são autocentradas, são voltadas única e exclusivamente para si, suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, suas visões, suas perspectivas. Mas a experiência mostra que, invariavelmente, essas pessoas têm sérios problemas de relacionamento pessoal, familiar, social, e são poucas as áreas da atividade humana em que elas conseguem se sustentar ou se manter por longos períodos. Porque o ser humano não foi criado para ser isolado. Não é esse o propósito. Vivemos principalmente para Deus. E sendo assim, devemos estar dispostos a aceitarmos a correção dele. É sobre isso que o escritor de Provérbios quer falar. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz dos justos é firme e não será arrancada. Os princípios que norteiam a humanidade sempre foram a justiça, sempre foram a verdade, sempre foram a vida. Tá? Você não deve, não é saudável você se deixar levar por essa corrente aí, por esses discursos, por essas impressões equivocadas do que é a humanidade. A Bíblia fala que tudo que Deus criou é bom. E Deus não errou, especialmente em relação à humanidade. Deus não cometeu erro. A humanidade foi criada com o propósito de expressar a bondade, a justiça e a santidade de Deus. Marco, mas este mundo, a guerra, o conflito, o porta-aviões, o crime organizado, os massacres, as matanças, isso não muda o fato de que tudo que Deus criou é bom. Se não estamos expressando, e se não estamos expressando, e se não estamos experimentando a bondade para a qual a humanidade foi criada, é porque, muito certamente, deixamos de lado a vontade expressa do Todo-Poderoso Deus. Aí entra a necessidade de correção. Em termos religiosos, nós falamos da conversão ou do arrependimento. Arrependimento do mal, do erro, arrependimento como retorno para Deus. Esse é o caminho
da vida proposta por Deus. Esse é o caminho da paz, esse é o caminho da alegria, esse é o caminho da prosperidade segundo Deus, tá? Não segundo aí os padrões mundanos, diabólicos, egoístas que estão em vigor nos dias atuais. É possível viver sim de modo a agradar a Deus e de maneira que as nossas vidas e o nosso viver possam expressar isso, que tudo que Deus criou é bom, é para o bem, é para louvor da sua glória. Aí o escritor continua aqui, e ele passa a falar agora de algo que para nós talvez não tenha a mesma relevância. A mulher virtuosa é coroa de honra para o marido, mas a de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. A mulher virtuosa é coroa de honra para o marido. Poucas coisas são tão importantes para o judeu, para o homem judeu, do que um bom casamento, uma boa esposa, uma mulher no padrão, né? A mulher virtuosa, a mulher honrada, a mulher cuja vocação e propósito estão de acordo ou em conformidade com a palavra de Deus. Na mentalidade religiosa judaica, uma boa esposa seria o equivalente aí a uma mega cena da virada, tá bom? Um homem que é abençoado com uma boa esposa, com um bom casamento, é um homem ricamente abençoado por Deus. Ele encontrou o paraíso na terra. É esse o pensamento, é essa a realidade. A nossa cultura, a nossa sociedade, ela adotou o cinismo, a hipocrisia, como se os relacionamentos humanos pudessem ser moldados única e exclusivamente em termos financeiros, tá? E não o é, não é. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia coloca em relevo a importância do caráter do indivíduo, do homem e da mulher. Tá bom? Por isso, ele fala, a mulher virtuosa é coroa de honra. Um homem bem casado é como um rei. Ele foi rica e poderosamente abençoado por Deus. Os planos do justo são honestos, mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas. O justo aqui é sempre em oposição ao maligno, aquele que não se importa com as coisas corretas. Não dá para viver em duplicidade. Talvez dê, por algum período, por algum tempo, mas não sem que a pessoa sofra as terríveis consequências de uma vida dupla, de uma vida cínica, de uma vida hipócrita. Não dá para se comprometer com Deus e, no dia a dia, revelar um caráter diverso daquilo que Deus propõe. Por isso o livro de Provérbios impõe que a vida daquele que busca viver em conformidade com a palavra de Deus deve ser a vida da pessoa que está disposta a aceitar a correção, a orientação, a disciplina, a aceitar como verdade de que a humanidade foi criada para ser boa, para expressar a bondade de Deus, e não a malignidade do mundo, ou do inimigo, ou do próprio ser humano, mas sim a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. E isso passa pela vida comum, não é uma vida idealizada. Isso passa pelo viver comum nas relações pessoais, colocando em evidência o casamento, o bom casamento, a boa esposa. O homem é prioritariamente, né, o masculino é prioritariamente visto nos textos bíblicos da sociedade como um todo, como sendo o fator orientador, como aquele sobre quem recai a responsabilidade de conduzir, de decidir, de orientar. Mas ao mesmo tempo em que a Bíblia não isenta o homem
da responsabilidade, dessa primazia que há uma longa e inútil discussão a esse respeito, ele coloca em evidência a importância, a relevância da mulher na vida desse homem, que quer viver nesse mundo, nessa vida, tudo aquilo que Deus propôs. A Bíblia valoriza o casamento e a Bíblia coloca a esposa, a mulher virtuosa aqui, que é símbolo, né, que é utilizado como uma figura de linguagem para descrever a sabedoria. A mulher virtuosa, ela encarna, por assim dizer, a sabedoria disponibilizada por Deus para a condução das nossas vidas. Então, o homem que se casa bem, ele é coroado com honra, ele é ricamente abençoado. Desse modo, os planos desse homem que busca a justiça, a correção e a santidade, por serem honestos, estão sempre presentes, são sempre ouvidos e abençoados por Deus. Não é uma vida idealizada, tá? Não é uma vida idealizada que está sendo proposta aqui pelo escritor de Provérbios. É a vida comum. É possível, sim, viver debaixo da graça de Deus. É possível, sim, viver em obediência a Deus. É possível, sim, experimentar a graça, a justiça, a bondade e o amor de Deus nesta vida. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda a paz, muita paz.